Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à 27ª aula do nosso curso, o Método Científico e a Relação entre Ciências Naturais e Religião. Eu sou Pedro Schwanz. Vocês se lembram de mim da aula 5 sobre Newton e da aula 13 sobre o caráter falseável das hipóteses científicas? Eu espero. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória Nara. Acredito que vocês lembram de mim da aula de número 4 que eu fiz com o Guilherme sobre o Mendel e da aula de número 9 que foi sobre teorias da probabilidade. Será um prazer estar agora aqui com o Pedro nessa aula. Exatamente, é um igual prazer estar aqui com a Vitória. E hoje Obrigada. nós estamos aqui para falar sobre a história e as contribuições da ciência de uma figura muito interessante. Estamos falando de... Ai, rufem os tambores. Trrr. Já tá vendo? Estamos aqui para falar de Michael Faraday e a interação entre fé e tecnociência. Sim, Faraday, um cientista importantíssimo na história da ciência contemporânea, ciência oitocentista, que trouxe contribuições não só para a eletricidade, como também para o magnetismo. Bom, Michael Faraday é esse brilhante cientista importantíssimo na história da ciência contemporânea, viveu no século XIX e trouxe contribuições muito importantes para o eletromagnetismo, mas ainda vamos ver aqui também como a fé desse homem foi importante para encaminhar a sua pesquisa científica. Então vamos nessa? Começando aqui pela uma breve biografia e coisas importantes da história do Faraday. Bom, como vocês podem ver na nossa apresentação, Michael Faraday ele nasceu em 1791, no dia 22 de setembro, em Newington, na Inglaterra, e depois só veio a falecer em 1867, no dia 25 de agosto, em Musley. Bom, Michael Faraday, isso é uma coisa importante, ele, diferente de, eu diria, a maioria dos cientistas da época, dado o contexto social, ele era de origem humilde. O pai de Faraday, ele era um ferreiro, uma profissão que hoje em dia está praticamente em desuso devido às grandes indústrias, eu imagino. Mas que, desde os tempos medievais até o século XVIII, XIX, era uma profissão muito importante na produção de ferramentas, armas e outras coisas necessárias à vida cotidiana daqueles momentos. E, bom, nesse sentido, o Faraday ele não teve tantos recursos para ter uma educação muito diversificada, uma característica que era restrita às elites da época. Bom, mas de qualquer forma, o pai de Faraday conseguiu custear uma educação básica para todos os filhos, o que já foi de muita utilidade, né? Porque dessa maneira Faraday ele conseguia frequentar outros ambientes, né? Aos 13 anos, Faraday ele virou aprendiz de encadernador, outra profissão que, bom, ainda sobrevive por aquelas pessoas que, como eu, adoram livro em capa, sobretudo aquelas capas duras, né? Chiques no último. Isso aí a gente precisa de encadernadores. Bom, encadenador, como vocês já devem ter concluído, é aquela pessoa que pega o livro e coloca ele na capa, encaderna, justamente. Uma ilustração disso vocês podem ver justamente na apresentação, nessa imagem que está no slide. Bom, Faraday, nesse fio, ele foi virar aprendiz de encadenador, naturalmente, para ajudar no financeiro da família. E, com isso, vejam só que interessante. É realizada a iniciação de Faraday à ciência. Porque o que acontece é que Faraday começa a encadenar livro. Alguns livros são livros justamente que tratam de ciência.
E o Faraday, ele começa a ler os livros que ele encadernava. E dessa maneira ele começava a ir aprendendo um pouco da ciência. O interessante é que, sobretudo, ele lia sobre experimentos. E esses experimentos ele tentava fazer em casa. Dessa forma, o nosso pequeno Faraday ele vai se acostumando ao meio científico por vias não muito convencionais na época. Quer dizer, em vez de frequentar a universidade, esses laboratórios, ele era, de certa maneira, um autodidata que ia experimentando as coisas conforme ele ia aprendendo, né? Agora, a vida de Faraday muda justamente quando ele recebe uma oportunidade impressionante. Ele se torna assistente de Humphrey Davy. Humphrey Davy foi um grande químico daquela época do século XIX, cientista muito reconhecido, com palestras, as quais eram lotadas, e o Faraday, inclusive, ia a essas palestras, né? Uma coisa engraçada é que Davy, ele era muito entusiasta do gás hilariante. Sabe, aquele gás que dentista usa para fazer fazer as obturações e essas coisas? Então, pois era meio que era, sei lá, era o barato da época, né? A pessoa, em vez de Sim, fumar, em vez do cara ia fumar o baseado, ele ia cheirar gás hilariante. Pra ele ficar falava louquinho. que não dava ressaca do álcool e por isso ele fazia uso. Pra você ver, né? Bom, mas deixando um pouco de lado os vícios de Humphrey Davy, é importante a gente colocar que o fato de Faraday conseguir se tornar assistente de um cientista renomado é um ponto de mudança na vida dele. Porque a partir desse momento, Faraday ele vai começar a frequentar ambientes de uma intelectualidade muito mais elevada, como, por exemplo, a própria Royal Society, a comunidade científica mais prestigiada da Inglaterra, quiçá do mundo inteiro, da influência do Império Britânico no século XIX. Bom, a parte de tudo isso, existe um outro traço muito interessante na vida do Faraday. É a sua fé. Faraday, ele era um homem com uma crença religiosa bastante arraigada. E, no caso, estamos falando aqui de uma pequena subseita do protestantismo, eu diria do anglicanismo, que é o sandemanismo, ou sandemanianismo, como vocês quiserem traduzir. Sandemanianismo foi fundado e tem esse nome por conta do seu fundador, Robert Sandeman, que ele era um membro da chamada Igreja Glasita, que era uma igreja escocesa que foi fundada em 1730 por Robert Glass. E, bom, o Sandeman fez mais sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos, mas a sua influência na Inglaterra também é presente. Tanto que o Faraday é um de alguns outros cientistas que frequentaram o Sandemanismo. Eu não vou lembrar dos outros, mas, bom, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Então, é, Faraday ele era integrante do Sandemanismo e era uma comunidade muito pequena e restrita. Eles tinham uma ideia de trazer um cristianismo mais primitivo para a época deles, de tal maneira que a hierarquia era um pouco diferente bem diferente, na verdade, do que você vê nas igrejas católica e protestante. Você tinha vários padres, bispos e, bom, eles tinham seus próprios critérios. Eles não eram muito bem vistos na Inglaterra, justamente por conta das divergências com a religião predominante. E, bom, o que incrementou posso dizer, o isolamento deles, né? Inclusive havia um senso de unidade muito grande, assim, no sentido comunitário, de tal forma que todas as decisões que a comunidade religiosa tomava, elas tinham que ser unânimes. Se alguém discordasse,
ou ele tinha que concordar, ou ele era expulso. E aí, sendo expulso, o pessoal olhava feio para ele, não gostava muito, não. Mas, enfim, um traço muito interessante é que essa união não está apenas nesse aspecto mais comunitário. Existe também o que eu chamo aqui de uma ideia de uma criação unificada, né? Por essa influência, os sandemanistas eles achavam que toda a obra de Deus está ligada entre si, de tal maneira que você, descobrindo uma parte, você consegue ver as outras. Essa concepção, que, vamos ser assim, bem honestos, ela está presente no contexto religioso, no contexto cristão há um pouco tempo atrás, né? A ideia da simpatia universal, os místicos e os alquimistas gostam muito dela. Ela está aqui também, a ideia de que tudo está interligado, as coisas se conectam, né? Isso vai ser muito importante para o trabalho que o Faraday vai desenvolver, porque essa vai ser a motivação dele para querer investigar a ciência. É claro, entre outras, como por exemplo, o fato de que considerava que a ciência era uma atividade mais nobre, vamos dizer assim. Os sandemanistas eles não gostavam, como vocês podem ler aí, de atividades associadas muito a coisas mundanas, tipo jogatina, uma vida de vícios, até o próprio comércio era considerado uma atividade baixa, né, por eles. Então, some-se esse desprezo pelo cotidiano com a fé de uma conexão, de encontrar as engrenagens do universo. Você tem que o Faraday ele vai começar a investigar de certa forma com um espírito parecido com o de Isaac Newton, que também foi outro grande cientista, não sei se vocês lembram muito bem, que para ele a religião não era só frequentar a igreja aos domingos. Bom, nós temos aqui então, nós montamos a história e tudo que levou o Faraday a correr atrás das suas grandes descobertas, não é mesmo? Mas agora, vamos falar dessas descobertas. Então, Vitória, quais são essas grandes descobertas do Faraday para a ciência do século XIX? Bora lá, Pedro. Então, eu fico muito contemplada com a sua fala, né? Porque é o que traz à tona a questão do tema da nossa aula também, né? Que é ver essa possibilidade de interação entre a da fé e a ciência em si. E o Faraday, né? Eu sou muito ruim com pronúncias em relação a nomes, então, né, eu vou pedir sua ajuda, às vezes puxando você um pouquinho, por favor, me ajuda a pronunciar uma coisa aqui. Mas essa nossa aula, que é a última dessa semana, ela é uma forma para a gente poder também chegar a dar o pontapé inicial para o nosso próximo, digamos, tópico, que é essa questão dessa interação entre a relação da ciência e perspectivas que ultrapassam e perpassam a fé, né? O Faraday, ele foi o criador do primeiro motor eletromagnético, né? O Pedro mesmo, ele trouxe diversos termos, como a questão do eletromagnetismo, que ele falou no início, e a gente vai compreender esses termos agora, né? Que são as contribuições do Faraday para o contexto científico da sua época, mas que, né, não foi só para sua época, mas que perpassa as questões contemporâneas também. A sua experiência, no caso do Faraday, né? Ela se deu através de certas questões que não tinham respostas na sua época, né? Mas que envolviam a eletricidade. Então, como o Pedro disse, o Faraday, que eu espero estar pronunciando corretamente, né? Ele foi assistente do Aaron Dave, né? Humphrey. Humphrey, aí ó. Humphrey Dave. Além de aprender sobre ciência, estou aprendendo sobre pronúncia também. E através do mesmo, do Humphrey Dave, ele teve contato com experiências que envolviam a eletricidade, né? E esse era o tema do momento, então todo mundo estava fazendo pesquisas que envolviam esse tema. O exemplo dessa experiência, né, que envolve essas questões que perpassam temas que são importantes para poder introduzir o Faraday, a experiência dele,
é a bússola, a própria bússola, né, da qual a bússola ela é formada por uma agulha magnetizada. Essa palavra mesmo é uma palavra muito importante. Vocês podem até ver a palavra magnetismo no slide, né? E ela é uma palavra importante quando a gente traz essas questões voltadas para contribuições do Faraday. A bússola ela é formada por uma agulha magnetizada e então assim a gente já dá para submeter, né, que é uma força que movimenta esse tal objeto, no caso a agulha. Quando a gente pega uma bússola, eu não sei como funciona muito bem uma bússola, porque eu nunca tive a oportunidade de pegar em uma, mas vendo em questões teóricas, né, ela se movimenta, a agulha da bússola se movimenta conforme o magnetismo da Terra, né? Então, na época não tinha esse entendimento voltado para distinções em relação à luz, à eletricidade e à gravidade mesmo. E o Michael Faraday, né, ele foi o responsável por tornar possível essa conexão entre essas áreas. A galera da elite científica contemporânea ao Faraday, né, na época, eles achavam que a eletricidade era conduzida por um fio, um tubo, né? Eu até imaginava também que era assim. Desculpa a minha ignorância, mas esse tema ele tem muitas questões que são voltadas para o contexto físico mesmo, não envolvendo o físico sensível, mas a questão da matéria mesmo, da física, né? Então a galera... Aliás, se os professores de física que estão assistindo nos perdoem se a gente cometer alguma gafe séria aqui. Pois é. Estou aberta a novos entendimentos. Exatamente. Eu fui fazer a pesquisa, tinha muita questão matemática também, né? Mas acho que aqui a gente está focando mesmo a questão das contribuições do Faraday no contexto científico, dentro de perspectivas de conhecimento científico em relação à questão do conhecimento filosófico também, né? E uma curiosidade foi que ele também teve esse envolvimento com filosofia da natureza. Durante o estudo dele, ele fez um curso de filosofia da natureza, né? Mas voltando, então, tipo, ninguém entendia naquela época, né, essa tal força da eletricidade, que era uma coisa que o Faraday, ele colocou de uma forma especulativa como algo existente, né? Porque a questão da bússola mesmo. As pessoas elas não entendiam o que movimentava aquela agulha, o que fazia aquilo se movimentar, né? Então, o Faraday, através de uma forma especulativa, ele colocou que existia um campo por fora que fazia que aquele movimento se tornasse real, né? Que se tornasse possível. E nenhuma das pessoas colocava aquilo como algo verossímil, tendo em vista que naquela época as pessoas defendiam que a eletricidade ela era feita através de um fio condutor, de um tubo, né? Então, depois o Faraday, até é difícil ficar falando o nome dele, né? Ele descobriu que a variação de campo é exatamente isso, né? Que é o que conduz essa corrente elétrica, né? Essa questão condutora. E dessa forma, se estabeleceu definitivamente uma relação entre eletricidade e magnetismo, né? Então, nasceu o eletromagnetismo. Digamos assim que o Faraday, ele é a pessoa, né, assim, um dos principais quando tem essa questão de relacionar a eletricidade e a questão do magnetismo, né? Um dos principais feitos dele foi a descoberta de eletrólise, né? Eu espero estar falando corretamente. E do eletromagnetismo, como eu disse também, né? Além de criar a leis de Faraday também, e diversos termos técnicos que foram feitos por ele, que é o ânion, cation, eletrólico, eletrodos. Então, além da... Cation. Aí eu tava vendo? Eu falei, eu sou péssima em pronúncia. Péssima. Você só trocou os pontos aí. Tava com o inglês ligado. Cation. Ânion, cation, eletrolítico, eletrodos. Ai, meu Deus, ainda bem que você tá aqui. Pois é, então,
é importante a gente ressaltar essa questão, porque além do contexto da física, ele também foi importante para questões da química, né? E ele também realizou um experimento chamado gaiola de Faraday. Quando a gente vai fazer umas pesquisas sobre esse teórico, a gente acha muito essa questão dessa gaiola, não é o nosso foco aqui, mas eu acho importante a gente colocar também, evidenciar, né? E, tipo, tudo que ele colocou em evidência em relação à pesquisa leva o nome dele, mas nada mais do que merecido, né? E esse experimento da gaiola de Faraday mostrou para todos que, tipo, uma superfície condutora eletrizada, ela possui um campo magnético, né, elétrico, que ele é nulo no seu interior. Então, isso ocorre porque as cargas elas se distribuem de uma forma que ela é homogênea, né, na parte Na externa da superfície. superfície. Exatamente, na superfície condutora. Então, tipo, as descobertas dele foram extremamente importantes porque, tipo, uma forma mesmo de colocar isso em evidência foi o convite que teve pela Royal Society, né? Royal Society. Royal Society mesmo, né? Porque esse convite que foi feito para ele assumir a presidência da Royal Society em 1857. 1857. Interessante. Aliás, a gaiola de Faraday, só para dar o clássico exemplo, né? De novo, os professores de física já vão estar carecas de saber. Hoje em dia, se você estiver andando de carro no meio de uma tempestade, que está caindo raio para todo lado, o melhor lugar para você ficar é dentro do carro. Porque ele vai ser a sua gaiola de Faraday. Se por acaso os para-raios já não desviarem, você for muito azarado de cair um raio no seu carro. Mas, enfim, fica dentro. Teve uma coisa que eu esqueci de falar, né? Porque aqui embaixo tem o nome do Hans Christian Ørsted, né? Eu procurei para Ørsted. Tá vendo? Muito obrigada. Ørsted. Olha, eu aqui também já tô andando tateando nas cegas, porque eu não sei como é que pronuncia esse O cortado aí. Também não, mas assim, ele foi muito importante também, porque em 1821 ele é um pensador, no caso um teórico dinamarquês, né? E ele descobriu, né, que um ímã pode afetar uma corrente elétrica, né? No caso, ele descobriu que a corrente elétrica em um fio condutor está associado a um campo magnético, né, ao redor desse fio. Então, ele meio que foi o cara, assim, pontapé inicial para poder fazer com que o Faraday chegasse a pensar essa questão voltada, né, para esse motor eletromagnético. Sim, aliás, o motor eletromagnético é uma coisa muito interessante. O próximo slide é onde está o princípio do motor, né? Sim. Ok. Olha, é interessante você citar o motor eletromagnético, Vitória, porque como nós podemos ver aqui, não só nós estamos falando de uma interação entre força elétrica e força magnética, mas também uma interação com uma força mecânica, Sim. porque os motores, como o próprio nome diz, produzem movimento. Então, você tem essas forças diretamente ligadas, e para isso, para o Faraday, isso era o seu eureka. Porque, vejam só como é que o princípio de unificação das coisas está entrando aqui. Eu, por meio de um ímã, uma bateria, eu faço cargas elétricas serem conduzidas, eu gero um campo elétrico, aí esse campo elétrico vai gerar um campo magnético também, vai ocorrer uma interação entre os ímãs e você vai começar a produzir movimento. Por meio, assim, de uma maneira similar à gravidade, né? Por uma interação invisível. O que é fantástico, assim, para alguém como fala daí que está querendo procurar a unificação de todas as coisas. Sim, o legal é que esse foi o primeiro motor, né, elétrico autêntico, ancestral. Então, tipo, isso tem muito a ver com a questão das máquinas que a gente tem hoje em dia, né, que a gente faz uso. Sim. Então,
hoje em dia tem até carro elétrico, né? É Sim, claro, né, que a gente fala aqui do Faraday foi o primeiro a inventar um motor elétrico. Óbvio que esse motor elétrico não era utilizável num carro. Os automóveis no século XIX era ainda na base do carvão, né? É no final do século XIX que eles viram a petróleo, início do século XX que a gente vai realmente ter um automóvel mais ou menos como a gente conhece, né? Hoje que a gente consegue, aumentando o tamanho dos ímãs, enfim, produzindo esse esquema numa escala de um motor que consiga mover um carro, né? É que a gente consegue ter motores elétricos, né? Inclusive está sendo uma grande, é, tem sido apontado como uma grande alternativa, né, ao petróleo por questões ecológicas, mas enfim, tudo isso começou no Faraday. sim. Então, o que aconteceu, né? Que é legal a gente também falar a questão teórica do que rolou quando o Faraday ele teve esse insight, né? Que é até a palavra que o Hawking também faz uso para poder se referir a essa experiência, né? O que aconteceu foi uma experimentação, né? Que o Faraday ele pegou um recipiente de mercúrio, que mercúrio é um metal condutor, né? E dois recipientes desenhados e pensados para esse momento do qual ele foi fazer a experiência, de modo que tinha um fio condutor saindo, né, do fundo desses recipientes. E em um desses recipientes ele fixou verticalmente uma barra magnetizada, como vocês podem ver também nesse desenho, nesse GIF que está na parte da, digamos assim, eu acho que está na direita, né? Direita, direita. Direita, isso. Então ele fixou nesse recipiente essa barra magnetizada e na outra, né, como a gente pode ver nesse desenho, na parte da esquerda, né, ele deixou um frouxo outro magneto, né. No primeiro recipiente, quando um fio elétrico que ficou pendurado acima, né, do recipiente tocava o mercúrio, no caso, ele fechava um circuito. Então ele girava em volta desse ímã, como a gente pode ver no GIF. Então já no outro recipiente, onde o fio estava de forma frouxa, quando a corrente era ligada ao magneto, ele girava em torno do fio central. E isso, né, foi o que fez a questão também, né, da gente chegar até hoje em dia e pensar essa questão desse motor eletromagnético. Daí foi o pontapé inicial para isso. Eu acho interessante você chamar o imã de Magneto. Eu só fico lembrando do personagem Eu só lembro do personagem dos X-Men. Eu prefiro chamar de Magneto. Eu tava fazendo as. Na verdade, tipo, na maioria dos artigos ali como Magneto mesmo, mas a forma mais fácil de explicar seria imã móvel, né? Como É, tá aqui na imagem. pô, não tá errado. É só que Stan Lee e Jack Kirby agora causaram um efeito tal que eu não consigo, que agora não dá para usar Magneto como sinônimo de imã. Se é Magneto, as crianças hoje em dia vai pensar no vilão dos X-Men que usa poderes magnéticos. Faraday Mas, aí. Vou assistir a Marvel e lembrar do Faraday. enfim, mas, bom, brincadeiras à parte, né? Então, vejam só. Bom, agora que a gente já falou da história do Faraday, já falamos da relação que ele tinha com o sandemanismo e como essa sua fé interferiu na sua ciência. Vimos onde que ele chegou com algumas das suas grandes descobertas. Agora vamos para um campo que eu e a Vitória ficamos mais tranquilos. Vamos filosofar um pouquinho e vamos aqui abrir um espaço para algumas reflexões a respeito do que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Bom, para começar, uma coisa muito interessante, e isso eu tenho que dar o crédito a Ian Hacking, no seu livro Representar e Intervir, que foi usado para fazer essa aula aqui. Bom, a primeira coisa é a questão da teorização, né?
Vejam só, Faraday, como nós já dizemos, ele não teve uma educação formal, como outros cientistas mais abastados. Dessa forma, ele pegava os livros e ele ia fazendo os experimentos. Ele não tinha uma teoria que conduzisse essa. Então a gente pode ver aqui uma situação em que a teoria ela não necessariamente é anterior ao experimento, né? Mais além, a gente pode ver também que não existe uma uniformidade de teoria científica, porque veja só, Faraday ele tinha as suas teorias embasadas num princípio de fé. Ele tinha a crença religiosa de que as forças, que a natureza, ela era unificada por ser a obra de Deus e seria possível desvelar essa criação. E dessa forma ele começou a conduzir e começou a especular a partir desse princípio, né? Desse princípio metafísico até, né? Outra coisa interessante que já a gente pode puxar daqui é justamente essa relação entre religião e ciência. A gente vai falar melhor isso nas aulas que estão por vir, mas a gente já pode ter uma palhinha, um teaser, um trailer do, do que a gente vai falar. Bom, a gente pode ver aqui, né? Tem as clássicas questões, né? Religião e ciência podem ser relacionadas? E essa relação, ela é de amizade ou de inimizade? Bom, a resposta que eu posso dar agora é depende de com quem você está falando. Porque, bom, o que acontece é que, no nosso caso aqui do Faraday, a gente pode dizer que religião e ciência podem se relacionar sim, e que uma pode contribuir com a outra, né? O exemplo que o Faraday nos dá é esse, de que a motivação do Faraday, como a gente viu aqui, é uma motivação principalmente por meios religiosos. Ele tinha uma certa concepção. É algo similar que acontece com Newton. É até interessante o paralelo que pode se fazer entre esses dois grandes gênios. Mas agora, claro, a gente não a gente não pode dizer que essa é a única resposta, porque dependendo da. Vai ter gente que vai dizer justamente o contrário, que não tem que se misturar nada e que uma é melhor do que a outra, enfim. Mas essa discussão fica um pouco para depois. E aí, Vitória, o que você acha que a gente pode adicionar mais aqui? Não, eu acho legal essa questão de enfatizar nessa crítica que o Ian Hacking faz ao Faraday, que não é uma questão dessa relação que envolve o contexto religioso com o aspecto científico que ele aborda, mas a questão que é uma crítica que a gente falou anteriormente, até quando a gente estava preparando a aula, e depois das leituras eu percebi que foi a questão de que ele não havia nenhuma teorização, que é até um termo bem grifado da questão da nossa referência, né, também do texto, que é a crítica que o EREC faz, né, porque ele partiu de pressupostos que demanda essa questão da relação, dos aspectos da natureza, né, que eles precisam estar em harmonia, em conexão e tal, e que isso tem a ver com o contexto religioso, só que a descoberta dele partiu exatamente de uma questão especulativa, né, e o Hacking, ele coloca que a especulação ela é uma representação de um objeto do nosso interesse e que faz, digamos que um entendimento que é qualitativo do mundo, né? Digamos assim. Então, mas a crítica que o REC faz também é que há muitas formas de se especular alguma coisa, assim como há muitas formas de se representar alguma coisa também. Então, a forma da questão que chegou a essas descobertas do Faraday não teve nenhuma teorização anterior, mas sim uma especulação para chegar a esse conhecimento, né? Essa questão da experiência para poder descobrir certas coisas das quais ele descobriu através da experiência e não da teorização. Uhum. Eu acho que vale aqui o questionamento dessa vez ao Hacking, a gente perguntar o que seria, o que ele toma como uma teoria para a gente justamente entender um pouco melhor essa crítica
para entender que existem várias formas de teorização e não só uma, né? Então, quer dizer, a gente primeiro tem que se perguntar o que seria o contraposto do hacking? O que seria essa teoria mais formal? Eu acredito que hacking, quando ele fala disso, ele fala mais de, é, de outros cientistas mais formados, que começam com o princípio, um princípio como, existem forças, existem átomos, né? Uma coisa mais, como a Vitória mesmo disse, especulativa, né? Mas eu acho que interessante também citar aqui do próprio hacking é que existe um grande contraste, né? Faraday é um cara muito mais experimental. Ele não é o cara que fica de frente para a lousa, rabiscando equações é, com cálculos super complexos. Não, ele vai e faz, né? E a partir de procedimentos mais simples, vamos dizer assim, bom, simples em termos assim, que não envolvem tanta matematização, muito trabalho assim, dedutivo, ele consegue tirar as conclusões que ele tem. Então é isso. Muito obrigado por assistir essa aula. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam, tem exercício para fazer. O questionário está aqui embaixo na descrição. Bem youtuber. Exatamente. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso. Ai, ai. Então é isso, gente. Beijo e até a próxima. Ai, meu Deus. Tudo naquele momento estava voltado para experiências científicas que envolvessem questões. Vitória, desculpa interromper, mas é porque deu uma travada legal no, na parte que você tava falando. Depois do. Eu acho que foi um pouco depois de você você acertou o nome do Dave. Ah, Você não. começou a falar e Para voltar. deu uma travada muito grande. Mais do que. Assim, Ah,